juntos, reunidos, vocês aí na casa de vocês e nós aqui, podendo celebrar mais um dia, mais um culto ao Senhor, num dia de Santa Ceia. E eu quero aproveitar e dizer que assim como o pastor Rogério sofreu bullying antes do culto, eu também sofri bullying na semana passada e eu preciso abrir o meu coração com vocês. Semana passada tiraram sarro de mim porque eu levei 20 minutos para contar um testemunho, o resumo do testemunho, e não contei o testemunho. E eu sofri uma série de bullying. O pior de tudo é que eu não tinha nenhum de vocês aqui para me defender. Então, cá estou eu agora, mais um domingo para agora sim, finalmente contar com mais detalhes esse testemunho. Fique atento porque vai ser uma mistura hoje de pregação com testemunho, e esse testemunho, ele edificou a minha vida, foi transformador na minha vida, mas eu tenho certeza que esse testemunho também é para toda a igreja, é um testemunho que vai influenciar a cada um de vocês, então por isso não perca nenhum detalhe. E para nós já começarmos, porque eu tenho, eu sofri bullying justamente por ser taxada, como uma pessoa que fala demais, muito prolixa, então sem mais delongas, Deus está trabalhando comigo, então estaremos entrando já na pregação, e o tema da nossa pregação é Samuel. E lá nós vamos começar em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 13 e 14, acompanha aí na sua Bíblia, aí na tela você vai encontrar a Nova Versão Internacional, e a minha não é? Ok, então colocou na minha versão, que é a Revista e Atualizada, Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então, 1 Coríntios 2, versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu acredito, queridos, que nós estamos vivendo um tempo, principalmente nesse tempo agora de pandemia, fica muito mais evidenciado, que o Senhor está nos ensinando muitas coisas. E esse ensinamento, conforme diz aqui em Coríntios, não é aquele ensinamento baseado em sabedoria humana, naquilo que nós adquirimos como experiência durante toda a nossa vida, o nosso conhecimento que nós adquirimos através de estudos, de faculdades e tudo mais. Tudo isso é válido. É maravilhoso e caracteriza a sabedoria. E Deus usa esse tipo de sabedoria também a favor dos seus propósitos. Mas não é esse tipo de ensinamento que o Senhor está querendo nos trazer nessa manhã. O que Ele está querendo nos mostrar é que nesse tempo nós estamos sendo ensinados pelo Espírito de Deus. E esse ensinamento é loucura para o mundo, porque muitas vezes foge da compreensão, do raciocínio, daquilo que nós consideramos algo normal e natural. Então estejam atentos, porque nesse tempo o Senhor já tem nos ensinado muitas coisas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Como que pode se justificar, num tempo desse, de pandemia, onde as pessoas estão com medo, estão desesperadas, desesperançadas, como pode o Senhor estar nos chamando, nos fortalecendo através da sua palavra, trabalhando no nosso medo, na nossa insegurança, justamente no momento de caos? Como pode se explicar, por exemplo, aonde muitas empresas estão fechando, estão falindo, a economia está um caos, muitas pessoas perderam o emprego? Como pode se justificar e se explicar que no meio de todo esse caos Deus tem abençoado a tua vida? Deus tem enviado clientes para aqueles que são empresários, são autônomos. Deus tem abençoado o seu povo, ainda que estejamos alguns passando por dificuldades. Deus não tem deixado faltar o alimento na sua casa, a provisão de uma maneira sobrenatural. Como que podemos justificar nesse tempo tão difícil, onde a gente tem ouvido falar que muitas igrejas, muitos templos têm se fechado nesse tempo? E como se justificar Deus falando e chamando a sua igreja para um tempo de poder, para um tempo de ousadia e de autoridade? Porque a igreja não são as paredes,
A igreja somos nós, eu e você. E é justamente no meio desse caos, onde as portas se fecham, onde Deus chama para fazer diferença, para sermos a igreja fervorosa, a igreja que Ele sonha. Não é interessante? Alguma coisa foge da compreensão humana e da lógica humana. Só pode vir essa sabedoria do próprio Deus, nos ensinando coisas espirituais, num tempo onde as coisas naturais e óbvias estão completamente confusas e totalmente do avesso. E é nesse tempo em que Deus tem chamado você, é nesse tempo que Deus tem me chamado para uma colheita. Deus tem guardado as nossas vidas, nossas famílias, cuidado de nós diante dessa pandemia, dessas enfermidades. O Senhor está querendo nos ensinar algo além daquilo que nós podemos compreender. E é nesse sentido, então, que eu vou começar a contar esse testemunho. É uma pregação com testemunho, mas enfim, nós vamos falando um pouquinho sobre isso e, como eu disse, diz muito a teu respeito e a meu respeito. Eu falei para vocês semana passada que existia uma situação, uma área, né, da minha vida, na vida do meu esposo, a qual a gente sentia que não tinha sido resolvida. É como se fosse sabe quando você come uma comida indigesta e que não te faz bem, e aquilo fica remoendo, você não põe para fora, mas aquilo também não resolve. E tinha essa área da nossa vida, e muitos de vocês, a maioria eu acredito, que acompanharam o nosso processo, né, da nossa tentativa de engravidar, de termos filhos. E isso foi uma área, né, e que realmente precisou muito de um toque do Senhor, um ensinamento, né, do Espírito ao longo desses anos. E como era uma situação que trazia um ponto de interrogação, não havia um entendimento, uma compreensão. A única compreensão que eu tinha era de que era uma situação que em algum momento Deus iria trazer à luz, iria trazer um ponto final, uma revelação, alguma coisa Ele iria nos trazer nesse sentido de compreensão. E essa compreensão, esse ensinamento do Espírito veio justamente no dia do aniversário da igreja. O Senhor abriu a minha mente, me trouxe entendimento, foi um ensinamento do próprio Espírito acerca do que Ele estava fazendo durante esses anos, uma área da nossa vida que tanto nos feriu, que tanto nos machucou, e que Ele trouxe à luz com clareza, aquela coisa que não é sabedoria humana, que não é explicações com palavras humanas, mas do Espírito. Bom, enfim, e aí eu vou contar um pouquinho para vocês de tudo o que aconteceu nesses anos, né? Então, para vocês entenderem, há 2 anos atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, nós tínhamos feito o nosso primeiro tratamento, né, de fertilização para que nós pudéssemos engravidar, e esse tratamento não deu certo. E ali nós ficamos muito chateados, enfim, né, uma série de sentimentos, né, e a nossa situação era, não sabemos se nós devemos continuar sonhando ou não continuar sonhando, se nós paramos por aqui, ou se nós caminhamos numa nova tentativa. E só fazer um parênteses, um adendo, para aqueles casais, né, que logo casam e têm os seus filhos, ter filhos é uma coisa completamente natural. Ninguém casa perguntando para Deus se é da vontade de Deus ter filhos ou não, porque é uma coisa óbvia, é uma coisa tão natural da vida que ninguém casa pensando nisso, nessa perspectiva. Porém, quando o casal se encontra diante de impossibilidades, diante das dificuldades para se ter algo que é tão natural, aí começa a ser ao invés de ser algo natural, começa a ser algo desafiador para aquele casal. Então, é nesse contexto, é nesse sentido em que nós estávamos, nesse desafio diante das impossibilidades de uma coisa que para muitos de vocês é uma coisa tão normal e que jamais requereu vocês irem aos pés do Senhor e perguntar se era da vontade de Deus ou não que tivessem filhos. E aí, então, há 2 anos atrás, a gente tinha feito esse tratamento, o primeiro tratamento não dando certo, e um dia em oração, eu abri meu coração diante de Deus e falei, Senhor, eu não estou te pedindo um filho. Eu estou pedindo a tua vontade.
Porque eu não quero sonhar uma coisa que o Senhor não esteja sonhando comigo. Eu não quero pedir algo que talvez não esteja dentro dos teus planos, porque isso é muito sério, queridos. Quando a gente insiste em algo que às vezes não faz parte dos planos de Deus, é algo muito sério, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Por mais que a gente não entenda os planos dele, porque ele vê além, ele vê lá na frente, ele vê o futuro, ele vê todas as coisas que estão envolvidas naquela situação. Então, o meu temor era de pedir algo que não fosse da vontade de Deus. Então, eu abri o meu coração nessa sinceridade de ouvir um não. Eu falei, Deus, para mim não importa. O Senhor falando sim ou não, ok. Eu só preciso de uma palavra que testifique a tua vontade para que eu possa ter fé, mas é uma fé fundamentada, como nós falamos na pregação do domingo passado, uma fé não baseada em desejos humanos, porque quando nós fundamentamos nossa fé em desejos humanos, eles podem ser frustrados em algum momento, porque poderão não coincidir com a vontade plena de Deus. Então, o meu receio era esse, e eu precisava de uma palavra para que eu pudesse ter fé em cima daquilo que era a vontade de Deus. E assim foi. Abrindo meu coração, Deus me deu uma palavra. E naquele momento a fé entrou no meu coração e eu tive convicção de que não se tornava de um desejo humano apenas o meu desejo, mas que se tornava naquele momento, a partir de uma palavra fundamentada nas Escrituras, eu entendi que Deus estava falando algo dele, que era sonho e vontade dele. E essa palavra eu vou ler com vocês, porque foi uma palavra que na época trouxe um impacto muito grande ao meu coração, e na época eu falei para o meu marido essa palavra, que está lá no livro de Samuel, se você puder acompanhar aí, Samuel capítulo 1, versículo 9 ao 13, conta a história de Ana. Deus me levou a essa palavra. Ana, só para a gente poder sintonizar, né, na palavra, nas escrituras, Ana, assim como eu, era uma mulher amargurada de espírito porque não podia ter filhos. Eucana, que era o marido dela, ele tinha duas esposas, a Penina e a Ana. A Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E as escrituras, elas nos dão a entender que provavelmente Eucana amava Ana mais do que a Penina. E isso provavelmente, porque não é claro, né? Mas se nós fizermos uma exegese ali, uma tentativa de contextualizar a situação, nós vamos entender que provavelmente Penina devia sentir esses ciúmes por Eucana, o seu esposo, amar mais a Ana. E por isso a afrontava, por isso a envergonhava e a humilhava pelo fato dela não poder ter filhos. E essa amargura de espírito e de alma fez com que Ana fizesse uma oração tão linda e tão poderosa e fizesse um voto com Deus. Olha que interessante, acompanha aí a partir do versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou a Eli a observá-lo o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se movia, porém não se lhe ouviu voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Até aqui. Essa foi a palavra que Deus me deu. E naquele momento eu entendi que Deus estava falando comigo, assim como Ana, eu também não podia ter filhos. Mas sabe o interessante que me chamou o que me chamou a atenção nessa palavra? Primeiro, Ana, ela estava angustiada e amargurada de alma, não era tanto pelo fato de não ter filho, mas sim pelas acusações e a humilhação e a afronta que ela enfrentava. E isso simbolizava a afronta até do próprio Deus dela, porque ela servia a Deus, ela era uma serva de Deus. E aquela afronta era muito mais do que ela, era além dela, era uma afronta contra o próprio Deus a quem ela servia. Sabe por quê que o problema dela, o foco dela não era ter filhos? Porque quando ela fez esse voto a Deus, ela pedindo um filho ao Senhor, ela falou: Deus, se o Senhor me der esse filho, eu nem quero ele para mim.
Eu não faço questão de ter um filho. Eu vou entregá-lo na sua casa. Ele vai ser teu por todos os dias da vida dele. Eu só quero que o Senhor glorifique o teu nome na minha vida. E que o Senhor me livre dessa amargura de sentimento e de alma. Olha que interessante. Porque assim eu estava também. Assim o meu coração estava diante de Deus. Por quê? Porque o Senhor me deu uma palavra. Eu tinha certeza e convicção de que era da vontade de Deus, que o Senhor me fizesse ser mãe. Só que com o passar dos meses, as portas foram se abrindo para uma nova tentativa de fertilização. Deus moveu a parte financeira, que era a parte mais difícil para se fazer um novo tratamento. Milagrosamente, Deus abriu, escancarou as portas financeiras, nos deu condições, fizemos um novo tratamento e naquela certeza, eu, meu esposo e toda a minha família, tínhamos certeza de que dessa vez daria certo e nós teríamos o nosso filho. Só que para nossa surpresa isso não aconteceu. E ali eu me vi numa situação muito parecida com a Diana. Além de não ter o filho, o que mais me machucava não era o fato de não ter o filho. O que mais me feria era o fato de eu estar com essa sensação de que Deus me enganou. Logicamente que Deus não havia me enganado. Eu sabia isso na minha mente, que Deus jamais no seu caráter de amor, no seu caráter de bondade, jamais Ele vai enganar um filho. Assim como vocês que são pais, vocês jamais enganariam um filho propositadamente para depois debochar, para rir e envergonhá-lo. Jamais. Eu sabia disso, na mente, mas o coração estava ferido. O meu coração negava. O meu coração dizia, por que Deus não me falou naquele dia, 2 anos atrás, que Ele não tinha esse propósito na minha vida? Porque ali já teria encerrado o assunto. Ali eu já teria compreendido qual era a vontade de Deus. Por que Deus alimentou uma esperança, uma fé, e sendo que depois não deu certo? E essa sensação de mal resolvido, eu realmente não conseguia compreender, e era isso o que mais feria o meu coração. Pós-tratamento, segundo tratamento, eu orava ao Senhor, e eu abria a palavra do Senhor, e eu já não sabia se Deus estava falando comigo ou não. Foram dias muito difíceis, muito difíceis. Eu não sabia até que ponto eu tinha aprendido a ouvir a voz de Deus ou não. Eu já estava confusa, eu já não sabia mais se aquilo era uma revelação da palavra, ou se era coisa da minha cabeça, coisa humana, porque afinal de contas, eu tive uma experiência tão ruim nesse sentido, e eu estava ali diante de Deus. Bom, enfim, resumindo, bem mais recente isso, a questão de alguns meses atrás, uns 2, 3 meses atrás, em oração por essa situação, eu disse para o Senhor, Pai, o Senhor não é obrigado a me dar nenhuma explicação, nenhuma justificativa, porque eu creio na tua soberania, eu me submeto à tua soberania. Eu não quero te perguntar porque o Senhor não me deve nenhuma explicação, porém, se o Senhor tiver misericórdia dessa serva, se o Senhor tiver misericórdia e compaixão da minha vida, e se um dia o Senhor puder esclarecer o porquê que o Senhor me deu uma palavra e ela não se cumpriu, e o Senhor puder me explicar, eu vou ter paz no meu coração. Eu sei que um dia na glória eu vou entender tudo isso, mas aqui na terra, se o Senhor puder trazer um pouco de conforto ao meu coração, eu ficaria extremamente feliz. Caso contrário, amém, eu vou continuar te servindo e te amando da mesma maneira. E assim foi, essa oração bem recente. E aí no dia do aniversário da igreja, foi aí que Deus então abriu a minha mente e trouxe tudo à luz. E para você poder entender, eu preciso voltar uns anos atrás para que você possa compreender os detalhes. Lá na live que nós fizemos recentemente, no aniversário da igreja, nós contamos bem por cima, um pouquinho, de como nasceu essa igreja, o Aprisco, né? Nós contamos que foi de uma maneira muito inesperada, foi de uma maneira que nós não esperávamos, não buscamos, não desejamos. Enfim, Deus tinha esse plano, esse sonho, mas a gente ficou sabendo, nós somos pegos de surpresa, na verdade é essa. E aí o que acontece? O Aprisco nasceu em maio de 2014, porém, em maio de 2013, um ano antes, eu e a minha mãe participamos de um congresso de mulheres, nós estávamos na antiga igreja ainda,
Naquela época, eu ainda não tinha o meu diagnóstico, eu ainda não sabia que não podia ter filhos. Eu fiquei sabendo em maio de 2014, bem na inauguração da igreja que eu fiquei sabendo, né, eu já tinha feito os exames. Porém, em 2013, ainda não sabia, nós estávamos ainda tentando ter filhos e já havia já uma desconfiança de que havia alguma coisa errada, porque a gente já estava tentando já há alguns anos. E, enfim, eu estava nessa condição. E assim nós fomos para esse congresso, foi um presente de Deus esse congresso, nós fomos lá para Miami, foi um presente de Deus mesmo, porque eu pude estar com a minha mãe, né, no dia das mães, né, fazendo a primeira viagem dela internacional, e foi muito gostoso, foi muito maravilhoso. E naquele dia houve uma coisa maravilhosa. Para quem me conhece um pouquinho, né, um pouquinho mais que caminha comigo, sabe que a minha memória é uma coisa assim fenomenal de ruim. Eu tenho uma memória muito ruim, eu esqueço com muita facilidade das coisas. Porém, aquele dia, aquele congresso marcou a minha vida, de tal maneira que, 7 anos depois, eu ainda me lembro da pregação, eu me lembro de tudo o que foi ministrado naquele evento de mulheres. E foi algo tão forte, mas tão forte, que eu sabia que tinha acontecido algo no mundo espiritual. Não sabia explicar, mas tinha convicção de que Deus havia feito algo. Nesse sentido, aquela pastora, uma pastora americana, ela estava pregando algo muito forte justamente sobre gravidez, falando sobre o nascimento de Moisés. E como as mulheres hebreias, elas eram muito fortes, muito vigorosas, e as parteiras, quando chegavam para fazer o parto, elas já tinham dado à luz, e assim conta toda a história de Moisés. Essa foi a pregação de 2013, de maio. Aí, final do culto, a pastora falou: olha, eu gostaria de orar, porque aqui existem mulheres que não estão conseguindo ter filhos e que não podem ter filhos, e eu gostaria de orar por elas. E naquele dia, apenas eu e mais uma pastora fomos lá na frente. Só que aquela pastora, né, que era uma pastora que a gente tinha bastante contato, justamente por essa situação, ela não podia ter filho, a gente também estava desconfiado que não podia, e a gente estava sempre conversando com ela, e a situação dela era muito mais delicada do que a minha, porque em 2013, faziam 10 anos que ela estava tentando engravidar, já tinha feito muitos tratamentos e até então nada feito. E ali, nós duas passamos à frente, a pastora orou por nós. Aconteceu algo tremendo, algo sobrenatural, que eu nem vou entrar nos detalhes, para não chocar alguns irmãos que talvez não creiam muito em sobrenatural. Eu só posso te afirmar, irmãos, uma coisa: aconteceu algo muito poderoso, e somente isso que eu posso explicar. Aconteceu algo muito tremendo da parte de Deus, e que quando nós retornamos ao Brasil, uns 2, 3 meses depois desse evento, essa pastora da antiga igreja engravidou de uma maneira poderosa, milagrosa. Deus fez algo sobrenatural realmente, testificando o que tinha acontecido lá no evento de mulheres. Ela engravidou, teve esse filho em 2014 e não aconteceu nada. Porém, em 2014, em maio de 2014, quando nós estávamos aqui, todos os pastores orando, pedindo direção a Deus, do que fazer com essa igreja, porque já não havia mais concordância com a antiga igreja, então nós estávamos naquele processo de buscar a vontade de Deus para esta igreja. Naquela semana, eu tive um sonho que eu também não esqueço dos detalhes, então é porque realmente foi algo de Deus, para eu não esquecer. Mas eu preciso contar um pouquinho desse sonho para você entender. Eu sonhava que eu estava entrando num consultório médico, o médico virava para mim, era um exame de rotina, nada muito sério, ele virava para mim e falou: olha, vamos marcar a sua cirurgia, né, a sua cesárea e tal. Eu: como assim cesárea? O cesárea do quê? Ele falou: filha, você você está grávida de 8 meses e meio, já prestes a ter o seu filho. Eu falei: como assim, doutor? Eu falei: eu nem sabia que eu estava grávida. Como que assim o filho está nascendo e eu nem sabia que estava grávida? Eu falei: não, o senhor para de brincar comigo. Ele falou: não, filho, eu estou falando sério, você está de 8 meses e meio. Eu não estou brincando com uma coisa dessa, não. Aí eu falei: não, mas o senhor não está entendendo. Eu nem sabia que eu estava grávida e não tenho nem enxoval da criança. Ele falou: olha, então eu te aconselho, assim que você sair do consultório, você providenciar o teu enxoval e nós já vamos marcar a tua cesárea, porque é fato, você sabendo ou não, você tendo conhecimento ou não, o filho está aí, ele vai nascer.
E eu ficava desesperada. Eu não sabia se eu ligava para o Rogério, se eu fazia o enxoval da criança. Eu fiquei totalmente perdida e assim foi o sonho. Esse sonho eu contei justamente na inauguração da igreja, há 6 anos atrás. Eu tive entendimento naquela época, justamente porque estávamos orando pela situação da igreja, que esse sonho se referia a uma gravidez espiritual. Né, que era uma gravidez que o Senhor estava falando do aprisco, nascendo às pressas, porque foi exatamente isso que aconteceu mesmo. Né, foi bem às pressas, nós não planejamos, não esperávamos, nunca imaginamos que isso poderia acontecer, e de repente as coisas foram caminhando nesse sentido, e a gente falou, Deus, e agora? Né, a criança está para nascer, a gente não tem nem enxoval ainda, né, tipo, não sabe nem o que vai ser dessa igreja, não tem nada. E o Senhor falou, então apressa-te, porque está nascendo, e de fato foi, justamente em maio, o aprisco nasceu e veio à luz, e eu entendi que era uma gestação espiritual. Bom, enfim, contado todos os sonhos, todas as situações para vocês entenderem, aí o Senhor, lá no dia do aniversário da igreja agora, recentemente, quando Ele abriu o meu entendimento e me fez enxergar, de fato, Deus começou a falar coisas profundas ao meu coração, que me fez tremer, literalmente, as pernas. Ele começou a falar, filha, eu falei ao teu coração, naquela palavra de 1 Samuel, eu quis e eu desejei que você fosse mãe. Era uma palavra sim, você não estava confundida, você não foi uma coisa humana. De fato, eu te dei uma promessa. De fato, o meu desejo era que você fosse mãe. Porém, não na sua perspectiva humana, mas na minha perspectiva. E ele falou, você lembra lá em maio de 2013, em Miami, quando você tinha uma convicção de que alguma coisa tinha acontecido? E eu comecei a falar, lembro, Senhor? Ele falou, pois é. E eu fiz mesmo uma coisa maravilhosa, e eu fiz algo sobrenatural, que agora eu vou te dar a entender o que eu fiz. Ele falou, você lembra que eram você e a outra pastora? E eu falei, lembro. Ele falou, então, naquele dia, eu me provi de 2 Samuéis, um biológico e um espiritual. O biológico era o dela, e o dela nasceu em 2014. Eu falei, e o teu era o Samuel espiritual, o aprisco, que também nasceu em 2014, em maio de 2014, a qual eu te dei o sonho, a qual você sonhou com a tua gestação, a tua gravidez, e você sonhou com o teu parto, um parto espiritual, logicamente, mas você sonhou, eu te fiz ser mãe, você é mãe. E quando você, há 2 anos atrás, orou e falou, Deus, eu quero saber a tua vontade, me dá uma palavra, eu te trouxe aquela palavra de Samuel, dizendo que, sim, minha filha, o meu desejo é que você seja mãe. Logicamente, a minha perspectiva ao perguntar para Deus era outra. Mas Deus tem me ensinado, o Espírito Santo tem me ensinado, de que para Ele não tem diferença ser mãe biológica, ser mãe espiritual. Não há diferença. Por quê? Se você olhar nas Escrituras, tanto faz para Deus ser algo biológico, ser algo espiritual. Eu te pergunto, para você ficar um pouco mais convicto disso que eu estou dizendo. Você que está aí nos ouvindo em casa, você se sente filho de Deus? Filho amado de Deus? Você tem convicção de que você é filho e que você é filha? Eu tenho certeza, eu não estou vendo vocês, mas eu tenho absoluta certeza que vocês fizeram assim. Tenho, pastora, tenho convicção de que sou filho e filha. Porém, se você olhar as Escrituras, você vai ver que nós, que não somos descendentes do povo judeu, nós não somos os filhos de herança, os filhos da descendência natural, os filhos escolhidos de Deus. Nós somos adotados por Deus. Isso você encontra lá em Hebreu. Nós somos adotados, não somos os filhos da linhagem, da descendência escolhida lá de Abraão, Isaac, Jacó, o povo hebreu. Não somos. Mas eu te pergunto, mesmo você sabendo que é um filho adotado de Deus, você se sente menos amado do que os filhos originais, os filhos que foram escolhidos por Deus? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que nos momentos de alegria, nos momentos de dores, de dificuldade, não passa na tua cabeça o tipo, ai, mas será que Deus vai fazer? Porque eu não sei se Ele me ama tanto assim, Ele ama o povo judeu, mas eu não sei, eu fui adotado. Passa isso na sua cabeça? Não, não passa.
Eu tenho certeza que o que passa na tua cabeça é: eu sou filho, eu sou filha de Deus. Então, para a gente ver que a lógica de Deus é uma lógica completamente diferente da nossa. E aí, eu comecei a olhar e falei: Deus, então significa que o aprisco é Samuel? E o Senhor falou: sim, aos meus olhos, naquele dia eu me provi de 2 Samuéis, um biológico e um espiritual. E eu olho para o aprisco é o Samuel. Deus olha para o aprisco como se fosse Samuel. E eu falei: uau, e aquilo tudo foi impactando meu coração. Primeiro que impactou meu coração só de saber que Deus já enxerga o aprisco como Samuel. E o que mais marcou a minha vida foi porque eu senti a libertação de Deus naquele momento. Eu senti a cura na minha alma. Do tipo: Deus, obrigado porque o Senhor tirou essa dúvida, essa incerteza do meu coração de que em algum momento o Senhor poderia ter me enganado. Não, o Senhor foi claro desde o início: o meu desejo é que você seja mãe, e você foi mãe, e você é mãe. E eu falei: Deus, obrigado por essa revelação, obrigado porque o Senhor me curou, o Senhor não me enganou em nenhum momento, o Senhor falou comigo, isso foi cura para minha alma, para minha vida, o Senhor transformou meu coração, e aquilo que era um peso, aquilo que era algo indigesto, aquilo que era mal resolvido se transformou em bênção, em cura, em transformação, em libertação de alma, de espírito, assim como Ana se viu livre diante daquilo que Deus estava fazendo na vida dela. Vocês podem pensar, talvez achar, até dou direito a vocês, de achar que tudo isso é loucura. Como que pode uma igreja ser vista como Samuel? Que doideira. Gente, eu começo a fazer é inevitável, não consigo deixar de comparar a vida de Samuel, do profeta Samuel, com a vida do aprisco. Gente, eu encontro tanta semelhança, coisas assim maravilhosas, desde, por exemplo, o nascimento de Samuel. O nascimento do profeta foi permeado por coisas sobrenaturais. Teve a intervenção direta do próprio Deus naquele processo de gravidez e gestação de Ana. E se você olhar o aprisco, nasceu de um processo sobrenatural, de uma intervenção de Deus, lá em maio de 2013. Interessante, né? Ele nasceu debaixo de algo de Deus, algo sobrenatural de Deus. E qual é o ponto que mais me chama a atenção na vida de Samuel? Aliás, não só de Samuel, mas dos grandes profetas do Velho Testamento. O que mais marca a vida deles? O que mais marcou a vida dos profetas? Sem dúvida, foi o relacionamento de intimidade com Deus que eles tinham que ter. Eles tinham que ser tão íntimos, tão próximos de Deus, uma comunhão tão de amizade, de um relacionamento tão íntimo e profundo, porque ser profeta naquela época era bem diferente de ser profeta dos dias de hoje. Naquela época, onde você morria se você desse uma profecia errada, onde você corria risco de ser preso e tal, você tinha que ter certeza e convicção daquilo que você estava dizendo era a verdade de Deus, era a boca de Deus para aquela nação. E qual é a marca do aprisco? Qual é aquilo que mais marca a história dessa igreja chamada aprisco? Quais são as mensagens e as palavras desde o início dessa igreja até hoje? Aquilo que mais a gente bate na tecla, aquilo que mais a gente ensina nos cultos, nos domos, nos discipulados. As pessoas estão até cansadas de ouvir falar isso, mas a gente fala isso. Tenham intimidade, tenham comunhão, se relacionem com Deus, façam devocionais, tenham um relacionamento íntimo e sincero e profundo com o teu Deus, com o teu Jesus. Essa tem sido a mensagem. E essa era a marca dos profetas. Outra marca interessante, outra importância do aprisco, nesse mesmo contexto do profeta Samuel, os profetas, de uma maneira geral, eles tinham compromisso com a verdade. Eles não negociavam a fé. Não falavam aquilo que o povo queria ouvir, aquilo que agradava ao coração das pessoas, nem mesmo dos reis. Eles tinham compromisso com a verdade, mesmo que aquela verdade doesse na alma. Mas eles falavam a verdade. E a marca do aprisco tem sido essa. Se você olhar, pega lá as pregações desde o início dessa igreja, vocês vão ver que
nós nunca tivemos compromisso com aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que elas desejam ouvir. Mas o nosso compromisso sempre tem sido aquilo que Deus quer falar. A verdade de Cristo. A verdade às vezes dói. A verdade corrige. A verdade edifica. Porém, a verdade é a verdade. Essa é a marca da nossa igreja. Então, muitas semelhanças você vai vendo entre Samuel e Aprisco. E eu falei, uau, que coisa linda. Talvez você pense, pastora, maravilhoso isso, lindo, mas cadê o milagre? Ele não fez um milagre em você. É lindo saber tudo isso, maravilhoso. E o milagre? Aonde ele fica? Eu vou te contar qual é o milagre. O milagre é você ser mãe espiritual sem você ser mãe biológica. Porque talvez seria muito fácil, não fácil, mas seria natural e até fácil de entender uma mãe espiritual, ser mãe espiritual, já que ela sabe na carne, na pele, o que é ser uma mãe biológica. Ela perde noite de sono por conta dos seus filhos, ela abre mão do seu tempo, dos seus desejos, dos seus sonhos, por conta de um filho. Ela se vê muitas vezes como uma leoa. Quando alguém vem atacar o seu filho, quando alguém vem humilhar o seu filho, ela se coloca, ela paga o preço que for, mas ela defende o seu filho com unhas e dentes. Eu sou tudo isso. Tudo isso. Já perdi noites de sono pelos problemas de cada um de vocês. Várias vezes o pastor me acordava de madrugada, me achava acordado. Por que você está acordado, amor? E olha que eu sou difícil para perder sono. Estou preocupada com o irmão, com a situação da irmã, com a situação assim, da igreja. Já abrimos mão de nossos bens materiais pelo bem-estar de Samuel, do Aprisco. Abrimos mão do nosso tempo, abrimos mão de tantas coisas que nós gostaríamos por amor a essa igreja, por amor a cada um de vocês. Então esse é o milagre. O milagre nem sempre é da maneira que a gente acha que deveria ser. Talvez muitos possam pensar, né? Como que o pastor Rogério e a pastora Vanessa vão ministrar famílias, por exemplo, que têm filhos, se eles não sabem o que é ser pai e mãe? Como que eles vão ministrar uma família com problemas, por exemplo, familiares envolvendo filhos? Eles não têm condições de ministrar porque eles não sabem o que é ser mãe e pai. E aí é onde é o segredo de Deus. Porque nós não recebemos esse aprendizado biologicamente, pela sabedoria humana, pelas experiências humanas. Mas nós recebemos esse dom de Deus. Nós tivemos esse aprendizado diretamente do próprio Deus. É a loucura do mundo, mas é a lógica de Deus. Então, queridos irmãos, o que eu quero dizer é que Deus fez um milagre. Não da maneira que talvez alguns poderiam achar que deveria ser um milagre. Mas eu digo para vocês, o milagre é milagre. E Deus faz da maneira que Ele acha que Ele deve fazer. Então, aqui eu encerro o testemunho, agora com todos os detalhes. E eu gostaria de orar com vocês, agradecendo a Deus por esse grande milagre, por esse grande mistério, o aprisco Samuel de Deus. E já aproveito e também te convido a participar dos domos durante a semana, a segunda, quinta-feira, para falar aquilo que Deus tem falado ao teu coração. De repente Deus te mostrou, tem falado ao teu coração, você se encaixa nesse contexto de Samuel. Enfim, vamos conversar acerca aí de tudo aquilo que Deus está falando contigo, amém? Se você puder, curvar a sua cabeça, vamos orar, agradecer a Deus por esse dia, por aquilo que Ele está nos ensinando. Se você fizer, eu só quero deixar uma perguntinha para você. O que Deus está te ensinando nesse tempo de pandemia? O que você tem aprendido com o Espírito Santo? Qual é a área que Deus está te ensinando? Compartilha conosco lá no Domus, amém?